Graças a Deus.
Radiel também. Como vamos receber nossos irmãos nesta noite? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Glória a Deus, que bênção ver vocês, irmão Salvador, uma bênção. Glória a Deus, Thaís Adiel, estávamos com saudade. A irmã Ariane tem estado conosco nesses dias. E a irmã Betânia fez volta aqui conosco também, né, irmão? Glória a Deus, sejam sempre bem-vindos. As crianças louvem a Deus com alegria. Glória ao Senhor. Nós vamos interceder em Espírito para que, quem sabe, a bênção do batismo do Espírito Santo não venha nesta hora. Você crê? Eu creio. Nesta noite Deus pode batizar com o Espírito Santo. É verdade, Jesus. Aleluia, glória a verdade, Deus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória ao Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Aleluia. Abençoa, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Jesus. Grande Deus. Glória a Venha concluir, por gentileza. Venha orar, dedicar o servo do Senhor. Para que Deus use da forma como Ele quer, segundo a nossa necessidade nesta noite. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Salve, irmãos, que Pai do Senhor. Glória a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Vamos estar orando por servo do Senhor, para que o Senhor Deus venha usá-lo como tição tirado do fogo,
o atalaia de Jeová nesta noite. Sabemos que o nosso Deus está aqui presente em nosso meio. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E socorro bem presente na angústia, está presente aqui nesta noite. Aleluias. Querido e amado Deus, te agradecemos, Senhor, pelos louvores que já foram entoados. Te agradecemos, meu Deus, pela vitória que o Senhor nos concede. Meu Deus, nós te apresentamos nesta noite, meu Pai, o teu servo. Que o Senhor venha usá-lo poderosamente nas tuas mãos, meu Deus, como o Senhor sempre tem usado, meu Pai. Creio eu, meu Deus, que o Senhor já colocou a palavra no coração do teu servo e irá ser transmitido, meu Pai, à tua igreja, meu Deus. A tua igreja está aqui, meu Pai, com o coração, com a mente, meu Deus, preparado para receber a tua palavra, meu Pai. Usa poderosamente o teu servo nas tuas mãos, Senhor. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em teu nome, Jesus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Podem tomar os vossos assentos. Graças a Deus por mais esta grande oportunidade de estarmos na sua casa, na sua presença. Graças a Deus, agradeço ao pastor Nunes por mais uma vez nos dar a oportunidade, né? Abramos as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Enquanto os irmãos vão achando, eu quero dar os parabéns para a nossa irmã Angélica, que está na frente do discipulado, né? Que Deus continue abençoando a sua vida e te usando poderosamente. Um trabalho muito bem feito, com muito carinho e amor. Nós temos meia hora de almoço no serviço. A Angélica almoça quase 5 minutos, 10 minutos, e o resto vai ler livro, vai ler a Bíblia, e tem visto os frutos. Então, parabéns, continue nessa força, formando discípulos, né? Então, vigia bastante, porque é um trabalho espinhoso, você está formando pessoas, né? Então, parabéns, trabalho muito bem feito, que Deus continue usando a sua vida, em nome de Senhor Jesus. 2 Reis, capítulo de número 5, diz assim o texto: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que os cure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra. Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Verso 8. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado
dessa lepra. Porém, Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana, Farpar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não me poderia lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele, disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Amém, meus irmãos? Uma palavra bastante maravilhosa. Eu peço que acende a luz aqui, que Reginaldo, por favor. Então, Deus tem uma palavra para o meu e o seu coração. Esta palavra nos conta de milagre, né? Se você ler do capítulo 5 em diante, nós vamos ver milagres e contando a história do homem Naamã. E nós vemos que essa história, nós vemos que Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Ele tem as suas maneiras de trabalhar diferente do nós seres humanos. Deus não trabalha como eu e você. Ele sabe trabalhar na hora certa. Muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Nós não compreendemos como Deus trabalha. Lá em Isaías capítulo 5, 55, versículo 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos, meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, Deus, ele sabe trabalhar na hora certa e no momento certo, que muitas das vezes nós não compreendemos. Então nós vemos esse texto aqui que conta Deus invertendo papéis. Uma menina que era uma serva dentro da casa de um grande homem, Deus usando ela para orientar, para aconselhar o seu Senhor. Você vê como Deus faz. Às vezes nós não temos um nome, nós não temos até mesmo, nós não somos o nosso nome conhecido, mas é Deus que quer usar eu e você em lugares que muitas das vezes nós menos imaginamos. Não, gente, não. Deus quer usar eu e você dentro do nosso trabalho, dentro da nossa parentela, dentro da nossa família, mas para isso nós temos que dar lugar para Deus trabalhar em nossa vida. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Nosso Deus, ele é educado. E uma coisa eu tenho aqui nesta noite para dizer da parte do Senhor Jesus Cristo: Deus quer usar a mim e a você nessa terra. Talvez você não acredite, você olha para você mesmo, você não dá nenhum valor para ti, mas Deus quer usar você nessa terra. Então nós vemos aqui um grande homem, que a Bíblia fala que Naamã era um homem poderoso. Era um homem que era respeitado, honroso. Aonde ele chegava, ele era respeitado. Por quê? Ele era de um homem de um alto escalão. Porque ele era chefe. Ele era uma autoridade naquela época. Só que a Bíblia diz assim, só que ele tinha um porém. Ele tinha um porém na vida dele. Todos nós, irmãos, temos um porém. Todos nós temos algo na nossa vida que nós precisamos de quê? De um milagre da parte de Deus na nossa vida. Eu, nessa noite que estou aqui, eu preciso de um milagre da parte do Senhor Jesus Cristo. Será que é só eu que preciso de um milagre? Não, era um homem respeitado, era um homem honrado, porém tinha uma enfermidade que o afligia. E qual era essa enfermidade, Reginaldo? Era lepra. E eu fui estudar um pouco sobre lepra. Naquela época, os antigos, eles entendiam que quem era leproso, ele estava com falta diante de Deus. Ele estava sendo punido diante de Deus. Imagine um homem com uma doença tão terrível
chefe não temer muitas vezes, não poder abraçar, não poder tocar. O pior não era isso quando ele chegava em casa. Imagine ele. O problema, irmãos, é quando nós chegamos em casa. Às vezes você está aqui bem vestido, bem arrumado, mas muitas das vezes você não quer sair de dentro da casa do Senhor, porque só Deus sabe como é que está a sua casa, só Deus sabe como é que está no seu trabalho, só Deus sabe como é que está a sua vida, e Ele ainda bem que Ele sabe, e nesta noite Ele tem milagre. O nosso Deus, Ele não mudou, Ele ainda opera milagre, Ele faz maravilha, Ele opera prodígio no nosso meio, Ele faz coisas grandes. Você vê que quando aquele homem ele recebe aquela notícia, o rei de Israel, o que ele faz? Na antiguidade, os homens rasgavam as suas vestes. Quando ele recebeu uma notícia ruim, uma notícia triste, era costume deles rasgar as suas vestes. Mas nessa noite aqui, irmão, não é noite de rasgar as vestes, não é noite de você se cortar, é noite de nós rasgar o nosso coração diante de Deus, diante da presença do Senhor Jesus Cristo, que Deus vai fazer milagre. A primeira coisa que Naamã precisou para que acontecesse o milagre na vida dele era deixar de lado uma coisa. A primeira coisa era lepra? Não era lepra, era o orgulho. Tem coisas, irmãos, que nós passamos e eles não porque não acontece na vida, não acontece na vida não, porque tem alguma coisa que falta na nossa vida. Tem que deixar de lado, tem que arrancar da nossa vida, porque Deus ele ainda faz milagre. O nosso Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não muda, ele é imutável. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus é imutável. Você pode ver lá em Deuteronômio capítulo 18, verso 14, dizendo: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Tem alguma coisa difícil para o Senhor, irmão? Tem alguma coisa impossível para o Senhor? Para o nosso Deus nada é impossível. Para nós poder muitas das vezes acontecer algo impossível na nossa vida, é possível, mas para Deus tudo é possível. Só que quando ouviu Eliseu ali aquela palavra, deixa vir a mim, pode deixar vir, porque aqui há homens de Deus, aqui há profeta de Deus em Israel, pode deixar a vir, pode vir a mim, que aqui ele vai saber que tem homens e mulheres de Deus. Então, irmão, aqui na igreja do Graúna tem jovens de Deus, tem mulheres de Deus, tem homens de Deus, que Deus quer usar nessa terra para obras grandes, meu irmão. Deixa Deus te usar nessa terra, porque Deus quer usar, deixa vir a mim. Homem de Deus faz a diferença onde quer que esteja. O homem de Deus, não, como é que ele é conhecido? Pelas redes sociais? Não. Pelas mídias? Não. Pelo Facebook, Instagram? Não. O homem de Deus é conhecido pelo seu comportamento, pelo seu caráter. E era isso que Eliseu, aquela jovem, havia ouvido, aquela escrava. Uma coisa tremenda que aconteceu daquela jovem, primeira coisa, que ela deixou de lado também. Não só Naamã deixou o orgulho de lado, mas ela deixou de lado também o rancor. Alguns falam: não, como é que você disse isso? Não está no texto. Mas imagine você pegar você, irmão Daniel, e levar como escravo para outra terra. Você ir em um lugar que você não conhece, sendo escravo. Ela deixou de lado o rancor, o ódio, e ela viu a situação do seu Senhor. Ela falou: preciso fazer alguma coisa. Aquela jovem fez a diferença dentro da casa do seu Senhor. Aquela jovem foi um agente de Deus evangelizando dentro de uma terra pagã, dentro de uma terra em que o povo não queria, muitas das vezes, nada com Deus, em que o materialismo já tinha tomado conta. Mas aquela jovem fez a diferença. Ela podia ser influenciada, mas ela influenciou na onde ela estava. A igreja do Senhor, nós temos o dever de influenciar, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa. Nós somos influenciadores, irmão. A Bíblia mesmo diz: e vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós, a igreja do Senhor, temos que ser diferente. Oxalá que esse homem estivesse lá diante do meu Senhor. Oxalá. Muitas das vezes, irmã Adriana, nós perdemos oportunidades. Então, qual é a oportunidade de falar de Deus? Todo momento. E muitas das vezes nós falamos muitas coisas que não devemos e não falamos da palavra do Senhor. Não anunciamos o evangelho da paz. Às vezes nós pegamos o ônibus todo dia com o motorista, não falamos nada para ele de Jesus. Às vezes nós compramos pão na padaria todos os dias, nós não anunciamos o evangelho para aquela pessoa. Por quê, irmão? Porque
porque nós estamos perdendo tempo com outras coisas. A igreja do Senhor é uma igreja que anuncia o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Temos que deixar de lado algumas coisas e começar a ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Uma parte para nós raciocinar nesta noite. Nós estamos em que mês? Mês 9. Mês 9, né? Passa tão rápido. Falta quantos meses para terminar o ano? 3 meses. Vem a pergunta que não quer calar: quantas almas nós ganhamos para o Senhor Jesus Cristo? Quantas almas? O nosso amigo de trabalho, o nosso patrão precisa de Jesus. Eu me lembro uma certa vez, até falei para os irmãos que eu comprava pole no naval na época, e tinha uma jovem, toda vez eu comprava pole, eu falei: Jesus te ama. Aí eu fiz um convite para ela, hoje ela está firme na presença do Senhor Jesus, faz mais de 10 anos isso. Então, irmão, nós perdemos oportunidade. Às vezes a pessoa fala um bom dia para nós e ali é a oportunidade, nós não falamos de Jesus. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo, podemos sentir o coração arder, anunciar, ser um arauto do Senhor, ser um agente de Deus, aonde quer que esteja, não importa o lugar, mas que nós falamos de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você vê aqui uma escrava fazendo a diferença, uma testemunha de Deus, ou seja, influenciou aquela casa. Você vê, o homem era rico, e a enfermidade, ela não escolhe idade, não escolhe tamanho, não escolhe posição, não escolhe uma classe social. Quando ela vem, igual diz a história, Naamã ele era conhecido por quê? Por vencer várias batalhas, por vencer várias guerras, por vencer grandes pelejas. Mas tinha uma batalha, meu Daniel, que ele não conseguia vencer. Sai nesta noite aqui ouvindo esta palavra. Tem coisas que é só Deus. Tem coisa que o seu carro não pode fazer. Tem coisa que aquela conta bancária gorda lá não pode fazer. Tem coisa que as suas vestes que é pomposa não pode fazer. Tem coisas que é só Deus que pode fazer. E tem pessoas aqui nesta noite, porque eu estou pregando a palavra, que tem algo que só Deus pode fazer. Se tem causas aqui possível, Deus vai realizar. Deus vai fazer o milagre acontecer. Eu creio que aquele homem maldito tinha tudo aquilo ali. Ele não era feliz, irmão. Ele não era feliz. Porque imagine uma enfermidade, porque aquela enfermidade leva à morte. É uma enfermidade que, diz alguns estudiosos, que se tratar no começo de 6 a 2 anos, ele recebe a cura. Mas é diferente de antiguidade, irmão. Hoje a medicina. Mas ainda assim começar no começo, no tratamento. Não sei qual era o estágio, eu fui procurar o estágio da doença de Naamã, só que estava bastante avançada. Só que a roupa escondia. O seu traje escondia. Sabe só quem conhecia Naamã? A esposa dele, os filhos dele e aquela sua serva que estava ali. Só as famílias dele sabiam o que estava acontecendo na casa dele. Quando ele largava todas aquelas batalhas, aquelas guerras, ele via, quando ele olhava no espelho, achava uma grande batalha. Então nessa noite, irmão, coloque essa causa diante do Senhor Jesus Cristo. Coloque esta batalha que para você parece insolúvel. A Bíblia a palavra do Senhor diz, irmão, que o nosso Deus é um Deus grande. Ele é um Deus poderoso. Às vezes nós diminuímos Deus, mas Ele ainda continua sentado no seu trono. E Ele ainda responde oração do servo do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: e o Senhor pelejará por vós e vós vos calarei. Essa batalha não terás que pelejar. A batalha é minha. Deus ainda Ele cura. Deus ainda faz o impossível. Eu creio, irmão. Eu creio no impossível. Eu creio no milagre. Você quer ver uma coisa, irmão Marcelo? Tem um mês de casa nova. E um mês de casa nova vem aquele problema sobre a minha vida. Eu não queria saber daquela casa. Eu daria minha casa. Eu daria tudo para sair daquela situação. Eu preferia morar no pior barraco da favela. Por quê, irmão? Nós temos situações na nossa vida que nós vemos que o material não significa nada. Que nós possamos ter esses sentimentos. Que nós viemos para essa terra sem nada.
E um dia nós vamos voltar sem nada. Que nós possamos, irmão, igual veja aqui, eu fico olhando esses homens, irmão, eu fico preocupado. Porque homens de Deus, que não precisou fazer campanha de 1 mês, 12 meses para 12 meses de dor, não. Só falou, vai lá, te lava. Com autoridade. Nós estamos precisando de homens e mulheres com autoridade na igreja do céu. Mas, Dom Reginaldo, se nós não deixamos de lado certas coisas, se nós não abandonamos certas coisas, se nós não se entregamos para o Senhor Jesus Cristo, é momento de se entregar de verdade para o Senhor Jesus Cristo. Deus quer usar a minha e a sua vida para orar por pessoas e ser curado, para orar por pessoas e ser liberto. Você crê que Deus quer usar você aqui, meu irmão? Uma certa feita eu estava, já contei isso para os irmãos, eu estava descansando à tarde, batendo na minha porta, um monte de jovem, eles não vão lá na igreja expulsar o irmão. Eu falei, eu não vou. Dentro da igreja não, se fosse em outra casa eu ia. Igual aquele dia o pastor me mandou uma mensagem, eu ia, vou dentro da igreja. Deus quer usar você, jovem. Vai lá, cuida, que é seus. Cuida. Então, irmão, Deus quer usar você dentro da sua casa. Caiu e demônio lá no seu serviço, Deus quer usar em você, não chama ninguém não. Deus quer usar eu e você. Tem homens de Deus. Uma pergunta que foi feita na escola dominical: ainda tem homem de Deus? Tem homem de Deus, sim. Tem mulheres de Deus que tem compromisso, sim. Nós temos jovens ainda de Deus, sim. Jovens que quando ora, Deus cura, Deus faz milagre, Deus opera. Mas basta que isso, nós demos lugar ao Senhor Jesus Cristo. Só que Naamã se surpreendeu. Quando ele chega na casa do profeta, imagina o profeta lá fazendo suas coisas. Eu não sei se ele estava lavando uma louça, eu não sei se ele estava limpando a casa, porque o homem de Deus também faz essas coisas, sim ou não? Sim ou não, Marcelo? O homem de Deus lá faz tudo isso, né? Comida. O homem de Deus faz essas coisas, não faz? Comida, faz, não sei o que estava. Imagina ele ouvindo o barulho dos carros, dos cavalos. Chegando na porta dele, ele manda uma mensagem, bate na porta. Aí Naamã, vai lá, manda ele lavar. Naamã se sentiu indignado. Ele não vem me receber. Eu sou autoridade. Eu sou a última bolacha do pacote. Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas diante de Deus, irmão, não tem posição. Diante de Deus não tem carteirinha de membro, não. Diante de Deus não tem teologia. O que Deus precisa é de homens e mulheres que tem teologia na oração, na consagração. Isso é bom, é maravilhoso. Eu digo que todos façam, mas o que Deus quer é dar poder para a sua igreja. Poder sobrenatural que nós estamos precisando. É de poder no nosso meio, irmãos. De ver pessoas sendo curadas. Aleluia. Vamos lá. Lava 7 vezes no Rio Jordão. Imagina, irmão. Às vezes nós falamos, vê se que é falso. Imagina se alguém falar para mim, o pastor não peça oração. Pastor não, ora por mim, pastor. Ele não, mas vai lá no Rio Tietê e lava 7 vezes. Eu vou murmurar quando o pastor não, vou reclamar. Esse pastor está meio desviado. Esse pastor está meio afastado. Que coisa, é isso que eu falo. Deus não trabalha como a gente imagina. Ele lá, uma pessoa cega, um deficiente visual, salivou lá no barro, vai lá, lava-te no tanque. Deus, ele trabalha diferente. Talvez você não está entendendo como Deus está trabalhando na sua vida. Eu não estou compreendendo, não é para compreender. Deus está agindo sobrenatural na tua vida. Reginaldo, as portas fechou, o que está acontecendo? Deus está trabalhando essas portas fechadas. Reginaldo, o que está acontecendo? Uma vez eu fiquei desempregado, faz muitos anos disso, e eu fui pregar numa certa ciclo de oração. Deus usou uma irmã e falou: ó, eis que estou abrindo as portas. Eu nunca tinha me visto. Eu falei: meu Deus, glória a Deus, amanhã já vai ser chamado. E passou-se os meses e os meses, nada. E convite para pregar em várias igrejas. E meu Deus, essa é a porta. Jesus da glória, desempregado, indo lá a pé para pregar nas igrejas, às vezes, pedindo carona. Quando menos esperou, eu estava fazendo um programa de rádio, não era a última trombeta. Eu fazendo um programa de rádio, eu sou uma outra missionária e falando: olha, jovem, Deus vai abrir uma porta. Eu falei: meu Deus do céu, e essa porta nunca vem. Aí quando uma certa feita, Deus usa uma jovem também. Falei: não, está no mercado lá precisando de uma vaga. O rapaz pediu umas contas lá do nada. Falei: é para mim mesmo. Aí o patrão chegou e falou: só que tem uma coisa aqui, nós não registra. Eu falei: Deus usou uma pessoa para eu assinar papéis. Não sei, é aqui que Deus vai me usar. Ele me chamou, Rafael, depois de um ano, e falou: não, vem assinar os papéis aqui. Eu primeiro registro aquela alegria, ou seja, Deus, irmão, pode passar os dias, pode passar as horas, mas aquilo que Ele fala, Ele cumpre com a sua palavra. Se Ele falou que vai fazer milagre, se Ele falou
que vai operar. Ele vai operar maravilhas. Reginaldo, me conta um sinal. No meio de um doador, irmão, tem que achar 100 mil pessoas para achar um doador de medula. E o milagre estava dentro da minha casa. Alabarras. Não estava lá fora. Era lá da minha casa. O milagre não estava fora, era dentro da sua casa. Uma vez eu fui preencher uma ficha lá no centro da cidade, mais de 2.000 pessoas para aquela vaga do curso. Era um curso que dava dinheiro, dava um monte de coisa. E eu, meu Deus do céu, mais de 2.000 pessoas. E preenchendo, era 3 dias de prova. E eu fui pedindo carona, aí meu jovem da igreja, na época o jovem da igreja é mais corajoso, nós íamos pedindo carona. E eu preenchendo aquela ficha orando, Senhor, eu preciso desse curso, Senhor. Eu preciso, no meio de 2, naquela fila gigante, parecendo ela no Bom Prato. E aquela fila gigante. E eu coloquei bem gigante depois que eu finalizei os 3 dias de prova. 3 dias, mas era das 8 às 5 de prova. Tinha um almoço, tinha um café, mas e aquelas provas, e eu anotei lá bem grande. Por que você precisa no final depois? Por que você quer fazer esse curso? Eu coloquei, porque eu preciso, bem grandão. Coloquei bem grandão, porque eu preciso. Porque além dava um salário, dava condução e ainda não enchia barriga. Imagina, um favelado com comida, salário, ainda fazendo 5 cursos, irmão. Depois só me ligaram, você passou. Você está fazendo, pode vir aqui, que você vai começar a fazer o curso. Ou seja, irmão, às vezes nós não compreendemos. Você olha para o tamanho da sua pequenez, mas Ele conhece o seu coração. É fácil para receber o milagre? Não. Naamã se indignou, ficou revoltado. Não tem os rios aí? Meu Deus, por que Ele não mandou lá no Guarujá? Por que Ele não me mandou lá, sei lá, no Nordeste? Vai lá, tantas praias bonitas. Não se precisava mais não. Lá no Guarapiranga. Só isso. Mas não é fácil, irmão. Deus queria trabalhar na vida de Naamã. Ali dentro daquela água não foi só a lepra que saiu. Foi o orgulho. Foi a arrogância. Foi a soberba. Lembra antigamente quando nós íamos batizar nas águas? Eu lembro que quando eu fui batizar nas águas, eu tive que descer 2 vezes nas águas. O pastor Genivaldo me batizou, eu com 15 anos. Aí faltou o topete, ele tive que voltar de novo. Ele falou, irmão, faltou o topete, né? Meu Deus, eu com medo daquela água. Ou seja, aí nós achávamos que os pecados é tudo aquela água, né? Por quê? Lembra quando o povo falava, né? Por quê, irmãos? Naamã, ele tomou um banho da cabeça aos pés ali. Deixou o paganismo dentro daquela água. Estava deixando a idolatria dentro daquela água. Vai lá, você de 7 vezes. Na primeira ele mergulhou. O que eu pego com isso aqui, irmão? Perseverança. Não desista. Reginaldo, eu estou aqui já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos. Mais de 30 anos como vocês não. Mas estou aqui perseverando. Estou aqui remando, estou lutando, mergulhando. Mas eu creio que em breve o Senhor vai fazer milagre. Eu creio que o Senhor vai operar maravilha. Imagina, eu fiz até uma conjectura aqui na escola dominical. Ele tampando os narizes. Por quê? Imagina você descendo uma água turva daquela. Primeiro, olhou para os braços, nada. Olhou para o corpo, nada. É assim, irmão, que eu falo aqui. Agora isso daqui, irmão, não foi eu que eu anotei aqui. Transformação é gradativamente. Todos nós precisamos dar uma mergulhadinha às vezes no Rio Jordão, irmão. Mas nessa noite não é Rio Jordão não, é mergulhar nas águas do Espírito. É navegar no oceano do Espírito, é gradativamente. Eu não fui transformado, é gradativamente. A lepra ainda estava lá na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Eu creio que ele já falou, chega, não vou mais, vou parar com isso. As suas vestes já imunda, as suas vestes sujas, a sua pele ainda do mesmo jeito. Na 6ª vez, ou seja, irmão, não para, não desista, não desanime. Tentou uma, tentou 2, vai tentando, vai batendo na porta, que Deus não esqueceu de você, não. Nessa noite, lembra-se que o nosso Deus, Ele está agindo em seu favor, operando maravilhas. Quando for na 7ª vez, irmãos, Ele se levanta, Ele já se levanta diferente. Eu creio, imagina Ele olhando para os braços dele, Ele puxando a manga até mesmo daquela farda. Ué, cadê? Mas cadê aquela lepra? Cadê? Aquela lepra foi embora, aquela doença foi embora, porque Deus ainda opera milagre. Reginaldo, eu preciso de lenço ungido para ser curado, coisa nenhuma. De rosa ungida, de passar no tapete santo, coisa nenhuma. Precisamos é do nome do Senhor, que o demônio vai embora.
Senhor Jesus Cristo, que Deus vai fazer milagre nesta noite, assim como Pedro foi usado para Enéas, dizendo: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Nesta noite, igreja do Graúna, receba saúde da parte do Senhor Jesus Cristo. Saúde dentro da sua casa, saúde dentro do seu trabalho, saúde dentro da sua família. Deus está dando saúde para o seu casamento. Aquele homem levantou glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite saia deste lugar glorificando, exaltando, adorando e bendizendo o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Quem trouxe a sua glória, quem trouxe glória nesta noite, levanta a sua mão, comece a adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Nessa noite está caindo por terra tudo aquilo que está diante. Oh glória, se coloque de pé. Feche os seus olhos. Mergulhe nessa noite. Em nome Pentecoste. Feche os olhos. Me enche-me de novo. Feche os olhos. Espírito, Espírito. Olha que coisa linda. Meu Deus, vai curando, Jesus. Que desce. Alabaca soube de Calavachandarai. Vem nome Pentecoste. Quem quer ser cheio nessa noite? Quem quer renovo? Batismo com o Espírito Santo. Mergulha no oceano do Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo, fogo. Vem nome Pentecoste. Quem quer ser cheio nessa noite? Me enche, soberano Deus. Sua palavra foi pregada aqui nesta noite, Jesus. Meu Deus, eu não posso curar. Eu não posso fazer milagre. Mas que nessa noite, Jesus, vai tocando aonde o médico não toca. Vai tocando, meu Pai, aonde o homem não pode tocar, aonde a medicina não pode tocar. Se você puder colocar onde a enfermidade, aí coloque. Se não puder, coloca no coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo agora toda enfermidade. Vai tocando agora, Jesus. Vai curando agora, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, seja essa doença, não seja física, mas seja uma doença espiritual, Jesus. Seja uma doença, meu Pai, lá na alma, no coração. Vai limpando, Jesus. Vai curando nessa noite. Vai trazendo de volta o renovo. Vai trazendo de volta a alegria. Vai trazendo de volta a paz. Em nome de Jesus, eu uso a autoridade que há no teu nome. Meu Deus e meu Pai amado, caia por terra. Nós deixamos de lado tudo aquilo que atrapalha o teu milagre, o teu agir. Vai operando maravilha nesta noite. Aleluia. Nessa noite, tem alguém para Jesus? Você que participou desse trabalho, você que quer fazer um concerto com Deus, você que quer se render aos pés do Senhor. Reginaldo, eu quero algo sobrenatural na minha vida. Reginaldo, eu preciso de algo diferente, Reginaldo. Eu não aguento mais. Eu quero mudança. Eu quero transformação. Vem aqui à frente. Eu quero algo, Reginaldo. Eu quero saltar na presença
presença do Senhor. Se não tem ninguém nessa noite para Jesus, eu estou vendo aqui todos que estão aqui na casa do Senhor, mas nós temos que fazer apelo. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Saia nessa noite sabendo que Deus trabalha, que Deus ainda faz milagre e Ele não mudou. Que Deus continue abençoando as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por essa palavra. De fato, todos nós precisamos realmente descer na presença de Deus, nos humilharmos diante do Senhor. Todos nós temos que fazer um autoexame, e tirar tudo aquilo que está atrapalhando uma intimidade maior com Deus, uma comunhão maior. Para alguns, como eu disse no domingo passado, às vezes tem palavra que é para admoestação, para outros é uma exortação, ou seja, para alguns uma disciplina, para outros um encorajamento. Então a palavra é para todos nós. Se você está bem, Deus está te encorajando a continuar assim e ir além, buscar muito mais. Eu estava cantando aqui, pedindo para que o Espírito Santo encha as nossas vidas e venha sobre nós. Se não está muito bem, se Deus falou contigo nessa noite, vai corrigindo aí, mas fica na presença de Deus. Se alegra pelo amor de Deus demonstrado, em que nós precisamos, se está errado algo, ser consertado, porque Deus, o que Ele quer nos guardar para si, Ele nos quer para Ele, para que nós estejamos aonde Ele estiver. Hoje nós cantamos aqui a saudade, o desejo de estar na glória, na pátria, na terra que nos foi preparada, né? Terça-feira vai ter aí o dia da independência, um dia patriótico, vai haver manifestações patrióticas, que Deus abençoe o que vão fazer, seja tudo em paz. Nós, os cristãos, estaremos o quê? Orando por nossa nação, orando por todas as autoridades, independente da linha ideológica e política que siga. O nosso dever é orar, mas a nossa pátria não é aqui nesse lugar. Nós temos deveres cívicos, deveres como cidadãos enquanto vivendo nessa terra, mas nós estamos aqui por um período somente. A nossa pátria, aquela que nós devemos sentir saudade, é a Jerusalém celestial, a Sião celestial de Deus, preparada para nós, tudo preparadinho lá, só aguardando o momento em que o Senhor virá nos buscar para nós habitarmos lá eternamente. Então guarde esta palavra. Se é necessário descer na presença de Deus, não importa quantas vezes Deus mandar, desça, quebra o orgulho, deixe de lado toda a soberba, a arrogância, a independência de Deus. Seja dependente do Senhor, faça o querer dele e você será curado, eu serei curado, abençoado, e toda a honra e glória será dada ao Senhor Jesus pela transformação em nossas vidas. Amém? Deus abençoe o irmão Reginaldo mais uma vez por nos trazer a mensagem da parte do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela presença dos nossos irmãos. O irmão Salvador, é uma bênção estar aqui conosco junto com sua esposa, a nossa irmã Betânia. Sejam sempre bem-vindos, é um prazer termos aqui. A irmã Ariane, não preciso nem dizer, né, também, porque na verdade ela se mudou ali para Minas, mas pertence também ao Jardim Graúna, né? A impossibilidade é só pela distância, né? Amém? Também a irmã Thaís e o irmão Adiel também são nossos aqui. Deus os abençoe, sejam sempre bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, os irmãos comecem aí a encomendar a sua revista da Escola Bíblica Dominical. Eu espero que todos que estão aqui encomendem. Quero ver o irmão Júnior falar que dessa vez a encomenda foi muito maior, multiplicou, porque há um desejo na igreja de aprender mais da palavra de Deus. E estou sentindo a falta dos irmãos da EBD. Esteja cheio assim também. Nós precisamos, falou-se aqui de teologia, que é bom fazer, mas a melhor teologia para nós, principalmente nós assembleanos, né, é a Escola Bíblica Dominical. Essa aí eu falo que é melhor. Eu faço curso de teologia, faço faculdade, já fiz curso, tudo, mas eu prefiro estar na Escola Bíblica Dominical e falo isso sem demagogia alguma. Os irmãos sabem do meu amor pela EBD. E a EBD se completa aí com discipulado. Compramos as revistas
dos próximos ciclos, né? Faltam 3, né? Mas todos que quiserem participar, por que não? Sempre é um aprendizado, sempre há um ensinamento da parte de Deus para nossas vidas, não importa qual seja o trabalho. Amém? Que Deus abençoe a todos. Irmãos, falamos aqui de manhã rapidamente. Irmãos, vamos preservar a nossa identidade. Uma pessoa sem identidade, ela não conhece o seu passado, ela não conhece a sua história, não sabe para onde vai. Enfim, uma pessoa sem identidade própria, ela é facilmente dominada. Ela não tem dignidade própria, ela não tem aquela sensação de pertencimento, porque não tem identificação com nada, muito menos consigo mesmo. E o mundo, e ao longo do tempo, entrou-se coisas no meio da igreja, e agora falando especificamente da Assembleia de Deus, que está tirando há muito tempo a nossa identidade. Nós servimos a Deus, não é a placa da igreja que salva, não é a denominação, não é o ministério, não são os pastores, não é o uso e costume, não é nada que vem do homem. Mas nós temos uma identidade. O Senhor chamou este povo aqui para ser do jeito que está regrado. Em tudo, e principalmente, mais do que tudo, a doutrina. A doutrina que nós acreditamos, que nós seguimos. Se nós estamos na Assembleia de Deus, temos que, ou nós não estamos bem aqui, devemos procurar um lugar que se encaixe melhor com aquilo que nós compreendemos da palavra de Deus. Mas a Assembleia de Deus tem uma doutrina, tem uma profissão de fé. Nós não podemos ficar lutando contra isso. Ficar lutando contra isso dentro do ministério, dentro da igreja, o que vai acontecer? Vai haver divisão. E onde há divisão não há subsistência de uma casa. E o Senhor não se agrada disso. Tá bom? E outras coisas nós vamos tratar individualmente que nós devemos respeitar. Nós concordamos quando quisermos fazer parte deste corpo. Quando nós quisermos ser membros desse corpo, nós concordamos com isso. Em obedecer. Podemos não concordar com algumas coisas por causa de pensamento, mas se nós participamos de uma comunidade, de um corpo, para que haja comunhão, para que haja bem-estar, nós devemos até abrir mão, muitas vezes, da nossa própria vontade, ainda que nada nos condene. Mas se vai trazer problema para a comunhão, nós devemos abrir mão. Amém? Amém? Vamos lutar ao primeiro amor, mas também, lutar pela nossa identidade. Nós temos que ser reconhecidos como cristãos, mas também, por que não, ser reconhecidos como um povo que serve a Deus no ministério que é o Belém na Assembleia de Deus. Amém? Amém. Não podemos abrir mão disso, desde que não fuja dos princípios bíblicos, da palavra e da sã doutrina. Não há problema nenhum em obedecer, tá bom? Depois nós vamos marcar aí uma reunião, eu vou confirmar depois com os cooperadores, para nós podermos alinhar algumas coisas. Deus abençoe a todos, nos coloquemos de pé. Vamos agradecer a Deus por esta noite, uma noite abençoada. Após o culto. Então, quem for pedir a revista, irmã Angélica, operador Júnior, após o culto, tá? Nós vamos aí fazer algumas mudanças, tá bom? Os irmãos orem para que não seja da minha vontade, mas seja segundo a direção de Deus. Nós precisamos fazer algumas mudanças. Vamos resgatar algumas coisas. Que Deus abençoe a todos. Eu vou pedir para o pastor Edson fazer essa oração, nos despedir na presença de Deus. Sim. Amanhã haverá ensaio para as irmãs, pastor. Eu gostaria de pedir que todas vierem. Nós temos algo importante para comunicar. Venham para orar, que é o círculo de oração. Venham para se preparar para louvar a Deus. E assim, se faz parte do grupo, tem compromisso com o grupo também. Senão nós vamos ter que começar a rever algumas coisas também aí no grupo. Todos nós. Imagina se eu vier quando eu quiser ser um dirigente da igreja. Fica feio, né? Na presença dos irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Foi muito bom adorar a Deus com vocês. Orando os irmãos. Deus abençoe a todos, né? Um Salvador, prazer de revê-lo. Já foi meu companheiro de ministério, já foi dirigente dessa igreja, né? Deus abençoe. Deus ainda tem uma obra na tua vida, né?
nesta noite. Oramos, querido Deus, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por mais uma oportunidade, por mais uma liberdade que nos desse de aqui estar para juntos adorarmos o Teu santo nome. Agradecemos pela palavra, pela presença de todos os Teus filhos que entraram por essas portas, pelo pastor da igreja e por tudo aquilo que nos desse a liberdade do dia de hoje. Chegamos aqui te agradecer pela salvação, pela liberdade, ó Deus, pela graça que nos tem concedido de permanecer pela Tua misericórdia diante da Tua presença. Abençoa toda a Sua igreja de uma maneira em geral, dando das Tuas bênçãos gloriosas, Senhor, dando uma noite de paz, de vitória, um dia de livramento para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Faça assim com as suas mãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo fique com todos e todos digam amém. Que Deus abençoe.